Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jaque e esse é mais um vídeo do quadro Meditando na Palavra, onde eu convido você a pegar o seu cafezinho, pega a sua Bíblia e bora meditar um pouquinho na palavra, amém? E hoje a palavra que Deus colocou em meu coração está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse o profeta Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Louvado seja Deus, somente até aqui. Queridos, esta passagem que eu li é uma repreensão, do profeta Natã a Davi, que nessa ocasião Davi já havia cometido ali um adultério, e Davi, aqui ele já era rei, então ele já possuía ali, morava ali no palácio, possuía ali muitas mulheres, ele podia ter a mulher que ele quisesse, porque ele era rei, e a cultura ali daquele lugar e daquele tempo permitia que ele tivesse várias mulheres. Mas ele se encantou por uma mulher que tinha marido, uma mulher que era casada, ela era comprometida, e mesmo assim ele a quis, mesmo assim ele cometeu ali o adultério com ela, porque ele sabia que ela era casada, e ela engravidou, e para ele esconder aí esse pecado, essa confusão toda, que ele havia feito, ele mandou o esposo dela, Urias, o esposo de Batseba, ele mandou à frente em uma guerra, em uma das batalhas, porque as pessoas que estão à frente, da batalha, elas normalmente são as primeiras a serem acertadas, E ele mandou Urias ir à frente dessa batalha, e ali Urias morreu, Então ele mandou Urias para a morte, e ali Urias morreu. E então ele tomou a esposa que era de Urias, Mas Urias morreu sem saber que a sua esposa havia o traído e estava grávida, dessa traição, desse fruto dessa traição. E essa palavra a gente começa a meditar, queridos, porque Deus, ele é perfeito, E Deus, ele gosta das coisas perfeitas. Deus, ele não aceita balanças injustas, A palavra dele vai dizer que Deus, ele ama as coisas justas, Deus, o nosso Deus, ele é o Deus da justiça, ele é o justo juiz, e ele não aceita, não importa quem seja, Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus amava Davi, só que independente de quem Davi era,
né? Deus não aceita o pecado, Deus não aceita a injustiça. E aqui, Davi, além de cometer o pecado do adultério, porque ele pegou uma mulher que tinha marido, né, e ele sabia disso, ele cometeu ali um assassinato, porque ele mandou o esposo, né, de Batseba para a morte. Deus conhecia ali o coração de Davi, né, e Deus sabia que Davi mandou o esposo dela ali para morrer. E então ele manda ali o profeta Natã ir até, Deus manda, né, o profeta Natã ir até o palácio. E aí o profeta conta essa historinha tal da cordeirinha, e Davi cai em si e vê que ele fez algo muito terrível, né? E ali Davi ele tem um filho com a Batseba, né? O fruto dessa traição, tem um filho, e esse filho ele morre, né? Ele não sobrevive, ele morre. E depois, mais pra frente, a gente vai ver que muitas coisas ruins aconteceram na casa de Davi após essa traição, né? Então, assim, mais pra frente, nos próximos capítulos, isso foi no capítulo 12, mas nos próximos capítulos você vai ver que Deus, ele perdoou Davi, Davi se arrependeu verdadeiramente, Davi, né, ali pediu perdão a Deus, Deus perdoou, só que Deus não o isentou da consequência do pecado, né? Então fica aqui uma lição para nós, né? Porque o pecado não nos isenta da consequência, né? Deus, ele nos perdoa, porque se você se arrepender verdadeiramente de coração, Deus, ele é amor, ele é justiça, e ele, se você realmente se arrepender do seu pecado, Deus irá te perdoar. Mas nós precisamos estar cientes das consequências que às vezes esse pecado pode nos trazer. Nesse caso, né, Deus havia falado através da boca do profeta Natã que a espada não sairia da sua casa, né, e que muitas coisas ruins iriam acontecer. Então ali Davi ficou com Batseba, né, Davi tomou ali essa mulher para ele, e depois ele teve mais um filho com ela, né, que veio o rei Salomão, né, que foi o futuro rei Salomão, e consequentemente ali teve várias coisas ruins na vida de Davi, né? Mais pra frente a gente vai ver que a Tamar, uma das filhas de Davi, ela foi violentada pelo próprio irmão, né? Depois, 2 filhos de Davi entraram ali em guerra, né? Um procurava matar o outro, né? Absalão e Amon. Então, assim, houve muita confusão na casa de Davi por conta desse pecado. Então, fica aí uma lição para nós, né? Não importa quem é você, não importa se você é pastor, não importa se você é obreiro, não importa o que você é na casa do Senhor, né? Nós temos que saber o nosso lugar, e o nosso lugar é aos pés de Jesus, né? Nós temos que saber que aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma, ela tem consequência, né? E Davi, ele sabia que ele estava errado, e mesmo assim ele foi lá e fez, né? E depois ele sofreu as consequências. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Que nós possamos pensar muito bem antes de fazer as coisas, porque existem coisas que a gente faz e que não dá mais para voltar atrás, né? Existem decisões que a gente toma e que não dá mais para voltar, né? Então fica aí um alerta para nós, né? Para nós cristãos, que sabemos que somos pecadores, somos falhos, estamos sujeitos a pecar todos os dias, porque ninguém é santo, né? Todos nós estamos no mundo, né? E somos homens e mulheres, né? De carne e osso, mas que nós possamos pensar, né? Pensar muito bem antes de agir. Amém? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Se você gostou do meu vídeo, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações, tá bom? Então, um beijo no coração e até a próxima.